E aí, mamães, bem-vindas ao novo quadro Sextou com Papo de Mãe do canal Mães Naturadas. Eu sou a Bruna Rodrigues e esse quadro foi criado para trocarmos experiências e aprendermos umas com as outras. Se você é nova por aqui, inscreva-se no canal e bora pro papo de hoje. E aí, mamães, tudo bem? Hoje estamos com a convidada super especial, a Dani, que vai contar o relato dela, a experiência dela de ter um bebê em plena pandemia. E aí, Dani, pode se apresentar para as mamães. Oi, mamãe. Meu nome é Daniela, tenho 28 anos e sou mãe do João Vitor, de 11 meses. Olha. E aí, Dani, sua gravidez foi planejada? Foi no Antes de entrar a pandemia, você já estava grávida ou não? Eu não me recordo muito bem. Então, na verdade, a minha gravidez não foi planejada, Uhum. né? Em 2019, eu perdi a minha mãe e o maior sonho dela era ser avó. Aham. E depois que eu perdi a minha mãe, é, foi muito triste, né? E eu não esperava de jeito nenhum. E na verdade, passaram 2 meses eu descobri a gravidez. Nossa, Dani. Só que minha mãe não sabia que a gente era tentante, né? Tentamos por 2 anos e 6 meses. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabiam que a gente queria ser Eu não pais, sabia. mas ninguém desconfiava. Olha. E aí? Aí, ele, quando você engravidou, já estava na pandemia ou não? Não, eu engravidei em outubro Aham. e aí a pandemia começou mais ou menos em fevereiro, né? Após o Ah, carnaval. verdade. Então consegui fazer chá revelação, consegui fazer tudo, É. né? E aí, quando entrou a pandemia, que você já estava com quantos meses mais ou menos? Mais ou menos eu tava uns 4, 5 E meses, aí, que mãe de né? primeira viagem, né, idealiza tudo. Ai, como vai ser o parto e não sei o quê. E aí estoura uma pandemia. Como que você se sentiu? Qual era o seu sentimento? Primeiro eu fiquei com muito medo, né? Imagina. Eu fiquei com muito medo da pandemia, de pegar o Covid na gestação, que já tive relatos de mães que teve que antecipar o parto ou que o bebê não, infelizmente não aguentou. Então, primeiro eu fiquei com muito medo, mas sempre confiante porque Deus que falou que ia me dar um É filho, verdade. né? Legal. Que isso também é cenas dos próximos capítulos, né? Que eu sempre falei que eu não seria mãe. E foi através de uma profecia que isso começou a mudar no meu coração. Nossa, que legal, Dani. E para conciliar trabalho, gravidez, porque você é empreendedora, né? Depois a gente vai ter outro papo de mãe, tá, galera? Já vamos deixar aí avisado que ela é mamãe, mas inclusive ela é empreendedora em dois, né, Dani? Em Pois é, dois, então, em dois pra você negócios. ver, mamães que dá certo sim, né, Dani? Dá super Então, mas certo. espera, É não uma dá muitos loucura, mas dá detalhes tudo não, certo no tá? Que vai final. ter o próximo papo de mãe. Mas como que foi conciliar tudo, a gravidez, as suas clientes nessa pandemia? Então, foi tudo um pouco mais difícil, né? Até as 30 semanas da minha gravidez foi normal. A partir das 30 semanas eu tive hipertensão, então virei alto risco. E aí, por conta da pandemia, também tive que diminuir a quantidade de clientes por dia. Então, tinha esses dois fatores: pandemia e mais o finalzinho da gravidez de alto Entendi. risco. Como que foi o seu sentimento de tá chegando o parto e a pandemia só piorando? Como que foi esse sentimento aí nos 9 meses e no próprio parto? Olha, o meu maior medo, Bru, foi do Vitor, meu marido, não poder acompanhar o parto, né? Pelo convênio, eu já tive vários relatos que não poderia acompanhante, então busquei muitas informações.
fui atrás de advogados para saber, porque existe uma lei do acompanhante. Sim. E aí, na hora do surto, no começo da pandemia, praticamente, né, alguns hospitais falavam que não podia ter Ai, acompanhante, meu Deus. principalmente porque se é alto risco, o médico pedia para ter um parto normal. Então, eles falavam que era só na hora do parto, né? Eu poderia chamar meu marido, não acompanhar desde o Ai, princípio. meu Deus. Mas e aí, seu parto foi normal ou foi cesárea? Não, meu parto, assim, foi totalmente fora dos meus planos. Eu sempre orei e sempre falava que o meu parto, quem decidiria seria Deus e o João. E realmente foi isso que aconteceu. Eu orei tanto para o João esperar as 40 semanas que ele quis realmente esperar. Então ele Ele não nem vinha, queria não vinha, sair, né? não vinha, Então, tipo, passei tá pelo tão bom. médico. Não. Aí falou, mãe, você orou errado, você não falou quando que eu tinha que sair, eu quero ficar. Boa. E aí, quando deu mais ou menos 39 semanas, passei pelo médico, falei que eu não queria mais esperar e que eu queria fazer a indução. E aí fomos, eu e meu marido, pro hospital para fazer a indução. Nisso, começamos o comprimido para induzir, atacou minha enxaqueca de uma forma assim Meu absurda. Deus. E as mulheres do lado já gritando, né, com dores e tudo mais, começou a piorar muito minha dor. E aí eu chamei o Vitor e falei, vamos orar? Eu não tô tendo paz. E a gente orou, a gente sentiu que era um sinal de Deus pra gente pedir a cesárea. Nossa. Então, pedimos a cesárea, aí a gente teve que ficar mais quase 9 horas, né, dentro do hospital, na salinha de observação, porque eu tinha ingerido um café da manhã. E depois que a gente assinou o papel da mudança do parto para cesárea, minha enxaqueca passou. Olha. E aí a gente viu que era a mão de Deus, avisando que teria que ser cesárea. Enfim, fomos para o centro cirúrgico, né, fazer a cesárea. E lá o João estava colado. A placenta estava colada. E o meu parto foi muito difícil, muito. Eu achei que eu fosse falecer. Meu Deus, Dani. Tiveram que pedir ajuda de outros médicos, alguns médicos pulavam em cima da minha barriga, eu olhava e via minha pressão Meu pai caindo, amado. o meu marido desesperado, e eu sentindo muitas dores, muita falta de ar, e aí eu pedia para o meu marido cantar, e ele cantava, tentava me acalmar, mas ele estava muito tenso, foi muito difícil. E aí eu falava, Deus, espera só eu ver o rosto do meu filho antes de me levar. E eu tinha certeza que aquele ia ser meu último Nossa, minuto Dani. de vida. E graças a Deus o João nasceu. Ele nasceu sem choro, ele nasceu roxinho, mas começaram a fazer as manobras, né, limpando as vias aéreas que nasceram bem comprometidas. E quando ele veio para mim, a única palavra que eu disse para o Senhor nem foi de gratidão, foi muito obrigada só por eu vê-lo, agora pode me Nossa, levar. Dani. Você achou que ia morrer mesmo? E tinha certeza, certeza absoluta que eu iria Meu morrer naquele Deus. momento. Então, a enfermeira falou: ai, vamos tirar foto, porque a mamãe tá maquiada, tá arrumadinha. E aí eu tirei algumas fotos que aparentemente, né, não fala que eu passei por um parto super difícil. E tiramos as fotos, e aí eu falava pra enfermeira: ai, tá bom, pede pro meu marido sair, pede pro meu marido sair. E aí eu fiz que ele saísse do centro cirúrgico e aí eu comecei a passar muito mal, muito mal. Foram alguns médicos me socorrer, anestesistas, Nossa. e não sabia explicar o que eu tinha. E aí depois eu fui pro pós-operatório, fiquei numa salinha e aí eu continuei passando muito Nossa, mal. Dani.
E eu tinha pavor do meu bebê ser roubado, então eu ficava de 5 em 5 segundos tentando olhar, porque ele ficou na incubadora, Aham. né? Até eu tentar me recuperar. E eu fiquei durante 4 horas lá e passando muito mal e tentando amamentar. E foi bem difícil, até que meu marido subiu, liberaram ele, e ele ficou um pouco lá comigo, e aí eu me tranquilizei. Então, o meu pós-operatório da cesárea foi muito difícil, Nossa. assim, muito complicado mesmo, né? Por conta do parto ter sido extremamente Uhum. complicado. E aí ficamos no hospital por 1 dia e meio. Eles não quiseram segurar a gente por conta da Uhum. pandemia. Então, o restante dos exames o hospital colheu dentro da nossa residência. Nossa. E aí, quando eu estava começando a me recuperar do parto, né? Tava com muitas dores e tudo Uhum. mais. A gente pegou Covid. Ah, não. E aí, com o bebê? E o Com o bebê bebê. pegou? O João também pegou. Não tinha nem um mês o menino. Não, ele tinha 24 dias. E aí, meu Deus, que desespero. E aí? O RN pegou. Ai, nossa, foi tudo muito assim, muito rápido, né? Meu marido tomava todos os cuidados, mas ele ia até São Paulo para trabalhar. E um funcionário estava com Covid, e não sabia. Então, meu marido começou com alguns sintomas. Na quinta-feira, a gente achou que era cansaço, né? Porque pais de primeira viagem Sim, não não dorme. dormem, passam as noites em claro e tudo Uhum. mais. E aí, tudo começou numa quinta. Na sexta, ele começou com sintomas mais graves. Então, pedi para ele ir para o hospital. Ele foi. Falaram que ia colher o teste do Covid. No começo estava, acho que um pouco até mais Demorado. demorado do que Uhum. hoje. No sábado, eu comecei com Ai, sintomas. meu Deus. E no domingo, o João. E aí? Então, no domingo de madrugada, ele já começou com falta de ar, não querendo mamar, muito Meu pai incomodado. amado. Levamos para o hospital de manhã. A médica falou que não era nada para a gente voltar para Não casa. acredito. Trouxemos ele para casa, ele não quis mamar, ele não quis Nossa, mas nada. um recém-nascido Voltamos para o não hospital. querendo mamar e ela falar que é nada. Ela falou que era nada, que podia ficar Meu tranquila. Voltamos para Deus do casa, céu. ele dormiu, também não quis mamar. Só que aí a febre dele aumentou. Dani do céu. E aí, pela febre ter aumentado, já levamos Uhum. imediatamente, né? A mala dele nem estava pronta, porque ele veio, tinha acabado de voltar do Uhum. médico. Então a gente nem mexeu. Pegamos a mala do jeito que ele estava, levamos para o hospital. Ele já estava com 39 de Meu febre, Deus. já estava bem debilitado. E aí o médico foi super atencioso, fez os exames de sangue, tinha dado alteração. A princípio, por ser RN, eles acharam que era meningite. Uhum. Então, já falaram que o João ia ficar internado por conta de descobrir qual seria, né, a doença. E aí fizeram todos os exames, escolheram o líquor, né, que é Uhum. aquele da coluninha. Ai, meu Deus. E aí deu tudo negativo. Nisso a gente ainda não tinha conseguido fazer os exames, porque eu não saí do hospital em nenhum momento com o João, né? Não queria deixar ele sozinho. E aí só depois que ele melhorou, ele tomou antibiótico, Nossa. tomou todas as medicações certinhas, Uhum. né? O meu marido também, e eu não tomei nada. Dani. Eu só ficava à base de paracetamol para baixar a febre, né? E as dores no corpo. Porque não, os médicos não sabiam informar se tinha problema eu tomar antibiótico sendo Uhum. lactante. Então, preferi não tomar medicação É, nenhuma, mãe sempre sacrifica, né? né? Ai, meu Deus. Mãe é É. mãe.
E aí? Sempre, sempre. E aí fizemos o tratamento, né, tanto do meu marido quanto do meu filho no hospital. E aí tivemos alta, ainda ele ficou mais uns 2, 3 dias ruinzinhos, Nossa, Dani. mas logo se recuperou, graças a Deus, Graças a né? Deus. E, e aí a única sequela que realmente ficou, eu vou fazer quase um ano sem paladar e sem olfato, Sério? né? E os médicos não sabem, sério, e os médicos não sabem dizer se foi por conta de eu não ter tomado medicação, Caraca, Dani. ou se poderia ter ficado mesmo eu tomando tudo. E você não sente nada de cheiro Mas nem de gosto? nada, nada. Nossa, então comer pra você é horrível, porque não sente sabor. É tudo em isopor. Eu brinco com o meu marido, fala, é isopor. Ai, meu Deus do céu, Dani. Não, tem que orar pra Deus curar isso aí, fia. Não dá, não. É difícil. Nossa. Mas você acaba até acostumando, né? Para não falar, durante esses quase 10 meses, eu senti 2 vezes cheiro, Nossa, Dani. mas só. Eu já vi pessoas falando que já ficou até 4 meses sem olfato e sem paladar, mas 10 é a primeira vez. Que coisa. 10. E tem casos que não voltam mais, né? Nossa, Dani. E ele, graças a Deus, o João não teve sequela nenhuma. Graças a Deus não teve sequela Nossa, nenhuma. meu Deus, que. Imagina a sua cabeça, né? Mãe de primeira viagem, já foi um parto tão difícil. E aí nem se recuperou direito, já outro susto com o problema que estamos passando, que é a pandemia, o próprio vírus, né? O seu bebê pegar. Mãe de primeira viagem, tem medo de tudo. E sem a sua mãe, imagina como você não ficou. Nossa, eu fiquei assim, eu, extasiada, não tinha outra palavra. Nossa. Eu, hoje eu falo, né? Dentro de um mês, quase morremos 2 vezes, né? Tanto no parto quanto pelo Uhum. Covid. E eu só consigo ver a mão de Sim, com Deus, certeza, né? sem sombra de De dúvidas. ter nos ajudado essas 2 vezes, tanto para mim quanto para ele, né? Aham. É um verdadeiro guerreiro, né? Que É, legal, Dani. somos uns São milagres, mesmo. somos milagres. Nossa, ele tão pequenininho já passou por tanta coisa e você também, né? Quase perdeu a vida 2 vezes aí, como você falou. Mas graças a Deus, como É Deus é bom, verdade, né? Bru. É pra glorificar o nome dele, esse testemunho, tenho certeza. Muito lindo o seu depoimento. Amém, eu creio também. Eu sei que vai falar com muitas mães que vão passar por esse momento, que infelizmente ainda estamos vivendo essa pandemia terrível. E o mundo não pode parar, né? Muitos bebês ainda vão nascer. E eu tenho certeza que tem muitas mães igual você que ficou com medo de como que vai ser. E no final você vai deixar um recadinho para essas mamães, tá bom? Mas antes, Tá bom. vamos fazer aquele nosso joguinho, né? Que não pode faltar. De passa e repassa, sabe? Bem rapidinho, em poucas palavras, o que você falaria sobre maternidade. Olha, maternidade é uma experiência muito louca e muito gratificante. Eu acho que só a pessoa só consegue entender quando vive. É verdade. É recém-nascido. É pra você. Vamos ver o que você vai falar. Olha, recém-nascido para mim é muito traumático, né? Porque o finalzinho do recém-nascido, que é até 28 dias, a gente passou no hospital. Então não consegui curtir muito o Uhum. João, né? Mas aproveitem porque ele só come e dorme. Depois piora a fase do É, o videogame. videogame. Cada fase mais difícil. Eu sempre falo aqui. Mas tudo bem, não vamos citar as outras mamães. E a amamentação. Gente, a amamentação é muito gostoso. Sério? É É bom muito. mesmo. Você não teve Eu problema na amo. amamentação? Tive muitos problemas. Mas não desistiu, Muitos. continuou firme e Eu tive forte. ducto entupido, tive muitas dores.
Eu até falava, sai, compra leite, Vitor. Vamos entrar com fórmula. Mas aí a hora que ele ia sair de casa, Não, eu falava, não vai. não, eu vou continuar. Ai, que bom. É Que assim, bom que você conseguiu. compensa. É uma dor que compensa depois de um Ai, tempo. O meu durou 40 dias, mas eu falo que eu acho que é uma das melhores experiências de ser mãe. legal. Que bom. É, e um medo? Ixi, pra você, complicado, né? Já passou vários. Eu acho que o maior medo é você perder, né? Eu tinha muito medo de perder o João, principalmente no comecinho, por ser muito recente a perca da minha mãe, Uhum. né? Então esse é o meu maior medo. E o sonho? Um sonho que você tenha como mãe? Ah, de ter uma escolinha de crianças. Sério? Não, mentira, eu tenho o sonho de ter mais Você filhos. quer ter mais filhos? Aí Eu sim, que quero. legal. Por mim, eu já teria. Corajosa! Sério, Dani? Passando por tudo isso que você Sério, passou, já teria outro. por tudo. Já Ai, que teria. bom que isso não te Se eu traumatizou. tivesse minha mãe aqui. Eu tenho medo do parto, viu? Ah, sim. É isso, Mas de ter é mais, isso que eu ia te não. falar. Que bom que não te traumatizou. Aí você falou, mas eu tenho medo do parto. Porque o meu parto me traumatizou, né? E eu tenho medo até hoje de. Eu falo que assim, eu amo ser mãe, mas não pretendo ter outro filho. Não sei se isso me traumatizou de uma tal forma que eu tenha medo. Mas, né? Tudo pertence a. Tudo está nas mãos de Deus, né? Vamos ver o que Deus tem aí pra gente. É E verdade. o maior desafio que você encontra até hoje como mãe? Eu acho que é tentar conciliar tudo, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Trabalhar, dar conta de casa, de filhos, vida na igreja. Marido. Acho que isso é o mais difícil. Verdade. Para uma mãe, acho que 24 horas é É pouco. mesmo, Dani? É mesmo. E existe o tempo da Dani? Dani, só seu tempo. Sem ser mãe, sem ser esposa, sem ser. Só o Dani. Olha, Bru, vou ser muito Pode sincera. ser. Por enquanto, Não, não. né? Não. Acho que por conta da pandemia, eu já quase não saio de Uhum. casa, né? Eu empreendo em casa, então é muito difícil, né? Sempre o João está comigo, ou sempre o Vitor está comigo, então não consigo ter um momento para Uhum. mim. Entendi. É, é muito importante esse tempo, né? Eu acredito que você sinta falta, né? A gente ama ser mãe, mas poxa, às vezes a gente quer respirar o nosso próprio ar, né? E às vezes só para parar, pensar, colocar ali as ideias em ordem, faz falta, né? Tenta, por mais Faz. difícil que seja, eu sei que é difícil, eu sou mãe também, também trabalho aqui em casa. Então eu sei que é muito difícil, mas 30 minutinhos que seja, Dani. Larga ele lá com seu marido, com o Vitor, fala: Vitor, eu vou ali, nem que seja no banheiro, 30 minutos. Respira, põe seus pensamentos em ordem. Você vai ver como isso vai fazer diferença. É verdade. Tá bom? É verdade mesmo, a gente sente muita falta, né? Sente. Ah, eu acho que a mãe que fala: Não, eu não sinto, nem sabia o que eu fazia e não sei o que, gente. Não adianta romantizar. É maravilhoso ser mãe, porém, é uma loucura. A gente se sabota muito, a gente tira o nosso tempo, sabendo que antes a gente tinha os nossos planos, os nossos sonhos. E ser mãe não elimina os outros sonhos, né? Só agrega. E pelo menos eu penso assim, É isso né? mesmo. Dani, foi muito gostoso o nosso papo, mas antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma palavra de encorajamento mesmo para essas mamães que vão enfrentar um parto passando ainda pela pandemia. Mamães, eu sei que parece ser muito difícil, né? E é difícil. Mas vão com toda a coragem, com toda a fé que vocês tenham.
que vai dar tudo certo. Eu sou a prova viva que Deus cuida da gente em todos os momentos. E a gente precisa aprender a conviver com o vírus, né? Infelizmente, ele não vai embora agora, vai demorar muito tempo. Então, a gente precisa se adaptar à nova realidade que é essa. É verdade. Mas já deu tudo certo, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. É confiar mesmo, né, Dani? Totalmente. É isso mesmo. Dani, eu quero só agradecer por você ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz e parabéns pelo seu testemunho. Glória a Deus por ele. Que você conte para mais pessoas, que sirva de encorajamento mesmo para muitas mamães, viu? Amém, Bru. Eu que agradeço o convite, foi muito gostoso participar desse momento com você. E vai ter a Com segunda certeza. parte, né? Que é falando sobre Com empreender. certeza, logo mais a gente vai marcar para falar sobre isso. E eu tenho que te dar um recado, já ia até esquecendo. É que agora, a partir de agora, você é oficialmente uma mãe desnaturada. Ai, muito obrigada, viu? Entrou pro time das mães desnaturadas aqui comigo, tá bom? Tá ótimo. Olha, maravilhoso. Dani, muito obrigada. Dá um beijão nesse gostoso do João Vitor. E fica com Deus, viu? Amém, Bru. Muito obrigada, viu? Beijo. E ai, o Davi tá a coisa mais linda. Obrigada. Dá um cheirinho Dou nele. sim. Então, mamães, Beijo, a gente Bru. vai ficando por aqui. E até o outro Sextou com Papo de Mãe.